Olá! Vamos conversar sobre um assunto muito importante e necessário para vivermos em paz, vivermos em harmonia, com leveza. Quem aí não quer ter paz? Você não quer ter relações saudáveis? Você não quer viver em paz? Quem não quer dormir, colocar sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente, né? Acho que se existe algo que todo ser humano quer, é paz, né? É leveza, é uma vida leve. E existe uma coisinha que nos impede isso, de viver essa vida luminosa, que é a culpa. Então, existe alguns assuntos que eu vou trazer aqui para vocês sobre culpa, né? Para ver se a gente consegue compreender que muito do que nós estamos vivendo é realmente a nossa própria escolha, né? Então, eu vou falar hoje sobre eu vou ler um pedaço de um texto de uma metodologia que foi partilhada por uma queridíssima amiga e um ser luminoso que eu encontrei aqui nessa terra, Isabel, que dividiu comigo um pouco sobre culpa, né? Para falar desse lugar que eu sinto, que eu compreendo da culpa, mas também para trazer um pouquinho para vocês de um caminho onde vocês possam trilhar de transformação, né? De autotransformação. Então essa metodologia de autotransformação é chamada de Pathwork. E o Pathwork, ele tem palestras que veio através de um guia espiritual e que foi psicografado pela Eva, eu não sei se a pronúncia está certa, Pierrakos. E me chamou a atenção uma palestra que é a número 202. E eu vou gravar alguns vídeos sobre essa palestra, tá? Então, o que é que ela traz aqui pra gente? O que é que esse guia, né, traz pra gente? Ah, Jéssica, eu não acredito em psicografia, eu não acredito nessa coisa espiritual, eu não acredito em nada disso. Então esquece que foi uma psicografia, esquece que é um texto e concentra só nas palavras, né? Porque isso também já pode ser um movimento seu de continuar nesse lugar e não ter sua vida organizada e não organizar sua vida no sentido amoroso e afetivo, por justamente criar muitas barreiras. Então você esquece, né? E olha aqui só para o texto, faz de conta que é um texto, tá bom? Faz de conta que é um texto que Jéssica escreveu. Então, para quem vai participar da nossa imersão sobre culpa, a imersão Desculpa Mãe, lá eu vou estar falando mais também sobre esse maravilhoso conhecimento que a metodologia traz sobre culpa primária e culpa secundária. E ele coloca assim: se a culpa primária fosse admitida e as suas consequências verdadeiramente aceitas, ela cessaria de ser uma culpa. A culpa secundária, a culpa da negação, tem um peso muito grande na alma de todos. É uma carga que consome muita energia vital. Então, profundo, né? Muito profundo. O que seria a culpa primária? A culpa primária é o real motivo, é a real causa dessa culpa. Jéssica, eu consigo identificar a culpa primária aqui sozinha, nos meus momentos de reflexão? Eu, Jéssica, acho que não, acho que é muito difícil. Mesmo as pessoas que têm um processo de comunhão com o seu superior, com o seu sagrado muito forte, ainda assim entra num lugar de muito questionamento, né? Então, assim, aquelas pessoas que têm uma prática de oração e meditação e faz a conexão com esse superior que vocês acreditam, até pode ter a resposta, mas nós vamos ter uma defesa e começar a questionar: será mesmo?
será que é verdade? Será? Ah, acho que não. Acho que eu estou criando. Então eu, Jéssica, acredito que o caminho do autoencontro, do autoconhecimento, que vai vir através de práticas terapêuticas, de práticas integrativas, ela é fundamental para que você chegue nessa culpa primária, que basicamente são as questões que você já traz com você, né? Para quem acredita na evolução da alma eterna, né, que somos seres eternos, provavelmente são essas necessidades que já estão registradas em nós. Então, por exemplo, a rejeição, as questões que nós viemos trabalhar, né? Sabe aquela coisa que sempre acontece com você? Em qualquer lugar que você está, você passa por várias situações que te levam para essa mesma dor. Então, vamos dizer que isso é mais ou menos a culpa primária. Pode ter sido o registro da sua infância, mas com certeza é aquilo que te bloqueia, sabe? E você roda, e você percebe claramente que você passa várias situações que te levam para esse mesmo lugar. E o que seria essa culpa secundária, então? Aí são as desculpas, né? São as invenções que eu falo para não admitir a culpa primária. E olha que forte que ele fala aqui. Se a nossa culpa primária ela fosse admitida, e as consequências verdadeiras aceitas, ela cessaria de ser uma culpa. Isso me leva para uma reflexão de que eu preciso olhar para essa culpa primária, olhar para isso que eu estou fugindo. E acreditem, nós sabemos do que nós fugimos. Você sabe muito bem do que você foge, você sabe muito bem da dor que você passou, que está viva na sua memória, que está ali no seu inconsciente, falando só dessa vida, né, do aqui e do agora. Então aquilo que você viveu, aquela dor ali que você registrou, é isso que você precisa olhar. E quando você olha para isso e dá um lugar para isso e reconhece tudo isso, reconhecer, aceitar, não necessariamente, vamos dizer assim, concordar, né? Não estou dizendo que a gente vai aqui concordar, mas olhar, parar de negar essa história, parar de negar o que aconteceu, parar de fugir dessa dor que você sabe qual é. E quando você faz isso, olha só, a culpa cessa. Deixa de ser culpa e passa a ser um aprendizado. Passa a ser um convite para um aprendizado. E a culpa secundária, que no caso aqui ele está dando exemplo como a negação. Então eu fico negando várias coisas, eu fico negando que eu sou uma boa mãe, por exemplo, eu fico negando que eu sou capaz de trabalhar, eu fico negando que eu sou capaz de ter uma relação amorosa, conjugal, eu fico negando a energia sexual, tanta coisa a gente nega. E na verdade isso é a culpa secundária, né? E isso tem um peso tão grande na alma de todos, a ponto de consumir a nossa energia vital. Então já fica aqui o primeiro vídeo, eu vou estar falando mais sobre isso, outras reflexões desse mesmo texto, eu vou estar fazendo mais alguns, mas fica aqui qual o convite, né? O convite para você começar a se perguntar: que dor eu fujo da minha história? Que dor eu não quero olhar da minha história? Ela é tão forte, ela é tão dolorosa que eu não consigo olhar sozinha? Busque ajuda, né? Busque alguma prática integrativa, algum processo terapêutico, busque o seu movimento de autoconhecimento, de autoencontro, faça leituras, tem tanta coisa que a gente pode fazer ainda nesse âmbito, né, digital, tem tanto livro para ler, tem tanta palestra que você pode assistir, tem tanto workshop que você pode fazer, tudo de graça, gente, tudo dentro da nossa casa. Mas o problema é que a gente não quer, né? A gente não quer. Então, para a gente crescer moralmente, espiritualmente, é preciso querer. Sai desse lugar de ficar se protegendo nessa dor. Não queira se proteger com essa dor, não. Queira olhar para essa dor e queira crescer para se libertar e ser livre, né? E voltar para casa livres, sem esse peso, né? Queira a sua energia vital para você. Então, comece agora a olhar para a sua dor e trazer uma conversa com essa dor, dialogar com ela. Sozinho? Não, mas procure ajuda. Sai desse lugar de tempo ocioso e faça do seu tempo algo para você. Literaturas e livros tem aí muito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração.